Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje, sexta-feira, 28 de janeiro de 2022, celebramos Santo Tomás de Aquino. O evangelho da nossa reflexão é o Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos 26 a 34. O Senhor esteja com vocês, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Todos, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda, noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e, por fim, os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas outras parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Amados irmãos e irmãs, são palavras da nossa salvação. Todos, glória a vós, Senhor. E assim, amados, Jesus nos diz hoje: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? E assim, no Evangelho de hoje, Jesus faz referência ao grão de mostarda e ao fermento. O primeiro, que é o grão de mostarda, ele é pequeno e cresce. O segundo, que é o fermento, ele se mistura e faz crescer. Na verdade, amados irmãos e irmãs, Jesus faz referência a duas atitudes importantes para todos nós cristãos. A primeira é a humildade, A humildade que nos faz ser verdadeiros, eliminando da nossa vida todo tipo de hipocrisia. E segundo, a pessoa ter atitude, a pessoa estar constantemente agindo. Não ser aquela pessoa parada, acomodada, mas a pessoa que tem atitude. Pois cada um de nós devemos ser melhores e devemos tornar melhor o ambiente onde nós estivermos. Onde está um cristão, lembre, o ambiente não pode ficar pior, o ambiente tem que ficar melhor. E assim, amados irmãos e irmãs, é preciso ser humilde para aprender, ter a humildade para aprender e ter sabedoria, de viver, ou seja, de colocar em prática aquilo que aprendeu. Então, que o Senhor nosso Deus derrame sobre nós as suas sementes. E lembrem, amados irmãos e irmãs, que todos nós devemos ser essas sementes, que devem se tornar árvores. E como fermento, devemos crescer, nos misturar e fazer crescer a massa. Então, que cada um de nós sejamos sementes do bem, ou como dizia São Francisco, sejamos instrumentos de paz. E aonde houver ódio, que levemos o amor. Onde houver ofensa, que levemos o perdão. Onde houver discórdia, que levemos a união. Onde houver dúvida, que levemos a fé. Onde houver erro, que levemos a verdade. Onde houver tristeza, que levemos a alegria. Onde houver trevas, que sejamos luz. Então, amados irmãos e irmãs, que nós tenhamos justamente isso, Tenhamos a humildade de ser verdadeiros e tenhamos a atitude de fazer a diferença. Porque assim, lembrem,
é que o reino de Deus vai crescendo, né? Não porque somos grandes, orgulhosos, mas porque somos verdadeiros e a nossa atitude causa mudança. Mudança de vida, mudança de todos os gêneros, né? Mudança para melhor, né? Lembrando aquilo que a gente repete muito na Santa Missa. Hoje, melhor do que ontem e amanhã, melhor do que hoje. Então, que desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia. Compartilhe nosso vídeo e se inscreva no nosso canal.